pessoal, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no mais um Metrô Esportivo, aqui na sua TV Metropolitano, canal 23.1 e na Cabo 130. Além disso, estamos também nas rádios, tanto na Farol de Touros, como na FM Central de Pedro Avelino. Então, já está sendo atingido quase 77 municípios. Então, vamos aqui começar mais um Metrô Esportivo aqui na sua TV Metropolitano. Vamos começar aí falando da questão dos boxes, né, de CrossFit, né, o pessoal que já está bem acostumado aí, já todo canto da cidade você encontra uma parte de boxe e tal. Foi definido, né, que a galera, todo aí, para aproximadamente 20 boxes, né, tanto de Natal como a região metropolitana e também de Pipa, preferiram parar suas atividades devido, claro, ao coronavírus, né? Emitiram uma nota e essa paralisação começará a partir de sábado, tá? Então, sábado 21, a maioria dos boxes, né, que vão aí se prevenindo contra o coronavírus, vão paralisar suas atividades e só vão retomar depois do dia 31 de março. Então, assim, a princípio, esses dias aí paralisados, mas depois retomam suas atividades. Uma outra coisa também é que, claro, a gente está aqui com o nosso convidado um pouquinho a respeito do que está acontecendo aí dessas paralisações, enfim, como é que o mundo esportivo também afeta e, claro, a parte esportiva. Daqui, estou aqui com o André, que também faz parte da equipe da Universidade do Esporte. André, muito boa tarde, seja bem-vindo. E seu comentário inicial. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Metropolitano. O mundo todo está sendo atingido pelo coronavírus. Você estava falando agora sobre também academias ao longo aqui do Rio Grande do Norte. E o futebol, principalmente. Hoje, a maioria dos times aqui do Rio Grande do Norte decidiram parar os seus treinos para, de fato, todo mundo ficar em quarentena em casa, todo mundo se cuidar, porque é muito importante isso. Estamos passando por algo muito sério e quanto mais nós nos precaver, a gente ficar quieto em casa, mais rápido isso vai passar. É complicado, pelo menos pra gente, que a gente tem que estar sempre aqui falando o que está acontecendo no mundo esportivo, também essa situação que está sendo atingida em todo o mundo. Então, os jornalistas aí também, a gente tem que fazer a nossa parte, claro. A gente tem aqui um compromisso com você, para a gente manter você sempre bem informado do que está acontecendo, tanto aqui como no mundo todo, tá ok? André, você falou aí da questão da paralisação dos clubes, né? Hoje pela manhã, tanto o ABC como a América colocaram uns avisos falando a respeito dessa suspensão das atividades, começando a pedir para o Arlean colocar, quem está assistindo a gente, colocar a imagem primeiro aí do ABC, que ele emitiu uma nota, né? Falando aí da questão da prevenção, que ele vai parar suas atividades durante 15 dias, né? Então eles colocaram aí o comunicado no Twitter, né? Então falando que para se precaver, já que também há suspeitas, né? Tanto do técnico de IA como do dirigente da parte de marketing, o Arnóbio. Então, assim, para se precaver de vez, todas as atividades no clube foram paradas. E também o América colocou pela manhã, só que ao invés de 15 dias, no caso do América, mas serão 10, né? O América colocou aí a sua nota nas suas redes sociais, né? Começando ele falando tanto que para se prevenir a questão de suspensão e tal, acompanha atentamente o quadro viral do nosso estado, bem como a situação do futebol em todo o país, e informaremos sobre qualquer atividade. Eles pedem que todos sigam à risca as recomendações da Organização Mundial de Saúde, visando reduzir ao máximo o contágio em prol de um bem comum. André, os clubes emitem nota, a Organização Mundial de Saúde emite nota, os governantes emitem nota, mas ainda tem gente que insiste em andar a contramão, né? Então, é uma coisa bem complicada isso, né? É muito difícil, as pessoas têm que ficar atentas com isso. É um momento muito difícil. Eu, por exemplo,
tenho 20 anos, eu nunca passei por isso, acredito que nem você. Não, é a primeira vez que eu estou vendo isso aí também. E é algo que também é importante, quer dizer que eles estão tentando se precaver, se cuidar para não morrer mais pessoas. Isso é muito importante. E aqui no Rio Grande do Norte, então, como eu falei, não só a ABC e a América tiveram essa atitude, como também o Potiguar de Mossoró, Sim. por tempo indeterminado, e outras equipes não suspendeu em si, mas estão até pensando em questão de rescindir contratos, porque essas equipes não conseguem pagar os jogadores a longo prazo, como é o caso do Força e Luz, como o caso do Açu, por exemplo, equipes que não conseguem continuar pagando o salário dos jogadores com o futebol parado. São times que, por exemplo, até conversei com pessoas dentro do Força e Luz que estavam querendo que o campeonato continuasse, já que por Força e Luz, por exemplo, faltavam só 2 rodadas. Então, terminando mais rápido, poderia fechar o contrato e continuava a vida normalmente. Mas não é o momento, não era o momento de tentar continuar por causa de questão financeira. A questão não é financeira, a questão é de vida. A questão é que vidas estão correndo perigo. André, você falou da questão dos contratos, né? A gente sabe que muitos desses campeonatos, seja ele Potiguar, o próprio Paulista, que é o centro da coisa toda, né? O Carioca. Praticamente todos os estados do Brasil cancelaram seus campeonatos. Apenas 3 os jogos estão em andamento, que é o Amapá. O Acre também. Não, o Acre parou ontem. Foi. O Acre teve a última rodada do primeiro turno. Mas até então, antes parou. de todo mundo fechar, ele estava... Exatamente. Os únicos 3 que continuam com campeonato, só que com portões fechados, é o Pará, Amapá e Roraima. Então, estados que nesse momento ainda não têm casos confirmados do coronavírus. E aí eles estão tentando terminar o primeiro turno, terminar pelo menos uma fase do campeonato para poder parar de vez. É o caso que eu estava falando que o Força Luz queria aqui, terminar essa última rodada para poder liberar os jogadores, porque geralmente essas equipes pequenas não conseguem continuar, não conseguem pagar os salários se o futebol parar também. Já emendando aí também, você falou dos 3 campeonatos que ainda seguem. Eu estava até antes falando da questão dos contratos, a maioria vence em abril, e aí a gente já teve casos, por exemplo, para você ter uma ideia, o Santo André, que é líder do Campeonato Paulista, aí se você for pegar todas as equipes envolvidas, é o time que tem a melhor campanha, já perdeu o seu centroavante para o Sport, né, que para a disputa do Campeonato Brasileiro desse ano. Você acha, juntando com o que você disse, muitos ainda, até a gente discutiu ontem no programa com o Rony Peterson, que não adianta nada eu ter a partida, por mais que o meu local, o estado, não apresenta casos ainda, tal, mas de qualquer maneira é um risco, por mais que você faça de portão fechado, você tem um conglomerado ali de pessoas que, enfim, correm o risco para a lei. Juntando essas duas fases e também emendando com mais uma, me perdoe aí, mas já emendando, o blog do Juca Kfouri, hoje, ele aborda a questão que, por mais que seja forçado todo o evento esportivo, ele tem esse seria um momento, por exemplo, para o futebol brasileiro discutir seu calendário. Acha que esse ponto, primeiro ponto para você, estadual, a gente tem ideia aí de pelo menos a gente vai dar parada em 15 dias, não se sabe o que vai acontecer, mas vamos lá trabalhando com essa ideia. Você tem 15 dias, retoma o estadual, depois não se sabe como será o Campeonato Brasileiro. E por fim, essa ideia de novo calendário. Você acha que isso se torna de certa maneira, uma nova forma de realmente repensar do que está acontecendo? Porque a gente sabe que muitos clubes pequenos continuam, têm suas dificuldades no início do ano e depois para de vez. Enfim, eu queria saber esse conglomerado, qual seria a sua opinião? Porque essa questão da pandemia, não acredito que termine em 15 dias. De fato, os estados estão fazendo por tempo determinado, como aqui. Então, acaba que a gente não tem noção quando isso vai terminar. A previsão da OMS é ali fim de abril, começo de maio. Então, é muito tempo sem futebol e é muito tempo que vai ter que alongar o calendário. Só que o futebol brasileiro tem 80 datas. O Flamengo no passado jogou por volta disso, 78 jogos. Como uma equipe dessa pode jogar em um ano isso tudo? Então acaba que o calendário tem sim que ser repensado. Isso já faz muitos anos que a gente briga, discute sobre isso, debate, mas esse momento agora vai ter que botar em prática. Não dá para jogar 78 jogos numa temporada que, na teoria, vai começar em maio. Como é que vai jogar de maio até dezembro desse jeito? Isso. Então vai ter que repensar no calendário dessa forma. Agora,
Agora veio essa obrigação, vai ter que repensar ou vai ter que repensar. Também até estava vendo uma notícia, acho que foi o blog do Maurício Noriega, que ele estava abordando que a maioria dos dirigentes, e aí eu falo não só apenas de futebol, como no esporte geral, estão quebrando a cabeça para ver como é que vai organizar essas datas, vão colocar a prática por aqui. Se a gente for pegar do que o futebol brasileiro tem a mania de normalmente fazer o quê? Colocar um clube para jogar, sei lá, 10 jogos em 8 dias. Não, por exemplo, não só isso, entendeu? não. Lá no Campeonato Baiano, por exemplo, tá tendo casos, acho que foi na época do Carnaval. O Bahia jogou 4 horas da tarde pela Copa do Nordeste com o time titular, e aí teve 7 horas da noite, jogo pelo Campeonato Baiano com o time sub-23. E detalhe, isso não é um caso raro. Assim, claro, são casos raros, mas isso não aconteceu pela primeira vez. Eu lembro que teve uma época, acho ainda por volta lá da década de 90, acho que foi em 94, o jogo do São Paulo, em que ele teria que disputar, se eu não me engano, uma partida pela Conmebol, era Libertadores, e da mesma hora, tipo assim, à noite, era jogar o campeonato, acho que era o Paulista, se eu não me engano. E aí, tem até o caso que Juninho Paulista jogou a primeira parte, depois teve que jogar a segunda, então assim, são coisas que, por mais que sejam arcaicas, mas ainda insiste em trazer algo contemporâneo. Parecia que ficou na década de 90, só que está voltando agora. O Bahia aí fez esses 2 jogos bom para a torcida, que pôde fazer rodada dupla no Fonte Nova, mas tipo, a pessoa não tem essa vontade de ficar assistindo 4 horas de futebol, é muito tempo da mesma equipe, e às vezes tem que ficar renovando, tem que ficar repensando maneiras inusitadas para conseguir fechar esse calendário. Então a única forma é repensar, porque não dá para ficar pensando em formas que só atrapalham o futebol brasileiro. É isso aí. Já a gente continua mais com um bate-papo aqui com o André, que faz parte da equipe do Universidade do Esporte. Mas antes de a gente ir para o intervalo, vamos falar dos nossos parceiros, nossos amigos que contribuem mais com esse mentor esportivo. Né? Começando pela Peixada do Compadre, que a Peixada do Compadre você encontra caranguejo, peixe, goiamum, enfim, uma infinidade de variedades, carne de sol, picado, enfim, muitas coisas gostosas você encontra na Peixada do Compadre, que fica na Avenida Prudente de Moraes, 6767, em Candelária. Tem também a Livraria Câmara Cascudo, que é a livraria onde você encontra uma diversidade de livros paradidáticos, livros jurídicos, material para escritório e toda uma infinidade de papelarias. Desfrute de um ambiente super agradável. A Livraria Câmara Cascudo está localizada no centro da cidade, na Zona Norte e no centro de Parnamirim. Livraria Câmara Cascudo, a livraria número 1 do RN. Tem também aí, Hiper Sucadoca, que é pioneira na comercialização de peças recondicionadas do estado, sendo referência no segmento com grande credibilidade e amplo mix de produtos com qualidade, garantia e preço justo. O Hiper Sucadoca fica na Rua dos Carcarás, 125, de Séptimo Rosado. O telefone é 3213-3313. É isso aí, vamos fazer o nosso pequeno intervalo e já voltamos com mais Mentor Esportivo. Alguns condomínios de Natal têm tomado medidas de prevenção para impedir a propagação do coronavírus. Fechar academias, proibir reservas de churrasqueira e salão de festas, além de intensificar a limpeza de maçanetas e corrimãos, são algumas das medidas adotadas. Segundo a síndica de um condomínio da Zona Sul de Natal, a decisão da administração tem sido polêmica. Muitos moradores aprovam, mas alguns ainda resistem por causa das medidas como fechar academias, por exemplo. Outro condomínio, também na capital potiguar, impediu a entrada de entregadores nas dependências dos prédios. Fica proibida a entrada de entregadores de farmácias, restaurantes e etc., devendo o próprio condômino resgatar as encomendas na portaria. O Instituto de Medicina Tropical da UFRN elaborou um documento com uma série de recomendações de medidas a serem adotadas em condomínios. Dentre as recomendações está também a de fechar o acesso a parquinhos infantis e equipamentos das áreas de lazer. O
O que é coronavírus? É o 7º membro de uma família que recebe o mesmo nome, de um gênero que recebe o mesmo nome de outros 6 vírus e que normalmente infecta algum mamífero silvestre, como morcego, rato, transmite para outro mamífero e transmite para o ser humano. Provoca o Covid-19, assim foi nomeada a doença, provoca doença respiratória parecida com pneumonia. É importante lembrar que algumas medidas de prevenção podem ser adotadas. Tem inúmeras medidas que podem ser adotadas pela população para que a gente evite a transmissão, não somente do coronavírus, mas de qualquer outro vírus respiratório. Então, lavagem das mãos com frequência, utilização de lenço para cobrir nariz e boca ao tossir e descartá-lo após o uso, assim como evitar locais com aglomeração de pessoas e não compartilhamento de objetos pessoais, seja talheres, pratos, copos, garrafas. Então, todas essas medidas elas auxiliam nesse processo de não transmissão do vírus. Eu sou Cassiano Vidal e tenho um compromisso com você aqui no Talk Show É Por Aí, transmitido pela TV Metropolitano, todos os dias das 15 às 16 horas, trazendo entrevistados que são pessoas muito interessantes, que têm aí ao longo de suas vidas, em seus atos, suas ações, suas atitudes, as grandes virtudes humanas. Todos os dias sim, aqui na TV Metropolitano, Talk Show É Por Aí. Patrocínio Supermercados Nordestão e Instituto Índice Pesquisa. Natal trabalha, trabalha Natal. Natal trabalha, trabalha Natal. Só no ano passado, a Prefeitura restaurou 25 praças na cidade. Uma delas foi a Gentil Ferreira, no Alecrim, símbolo do bairro e ponto de encontro e lazer para milhares de pessoas. Já no Tirol, a restauração da Praça Augusto Leite e sua quadra de esportes garantiram mais bem-estar, conforto e lazer à população. E tem muito mais obra por aí. A Prefeitura trabalha, a cidade melhora. Prefeitura do Natal. Voltamos com mais Petro Esportivo aqui na sua TV Metropolitano, reforçando aí sempre no canal 23.1, na Cabo 130 e também nas rádios, a Farol de Touros e também na FM Central de Pedro Avelino. Antes da gente seguir com o nosso debate, é importante salientar aí o pessoal, os torcedores que compraram os ingressos, né, tanto para a partida exclusivamente de América e Juventude, válido pela Copa do Brasil, podem pedir o ressarcimento, tá bom? O pessoal que fez a compra pelo cartão de crédito ou pelo site, basta vocês, não precisa nem se preocupar que, segundo a Arena das Dunas, ele faz um reembolso automaticamente, tá ok? E não é necessário, obviamente, o contato com o cliente. Agora, se você fez a compra do ingresso em dinheiro, né, você deve comparecer lá na bilheteria B1, na portaria, desculpa, na bilheteria B1 da Arena das Dunas, das 8 às 2 da tarde, tá bom? Então, você que fez a compra aí do ingresso em forma de dinheiro, vá até a bilheteria nesse horário de 8 da manhã às 2 da tarde. Lembrando que o ressarcimento já começou ontem, tá? Então, começou ontem, hoje e vai até amanhã. É importante também lembrar que você que vai até a bilheteria, levar o ticket, né, de forma original e um documento com foto, tá certo? Mais informações é só você entrar em via telefone o saque da Arena das Dunas, tá ok? Vamos seguindo aí com o nosso programa, agora falando um pouco, já que os campeonatos estão parados, os clubes estão parados, vamos falar hoje um pouquinho do América. O André, uma coisa me chama a atenção, é o seguinte: o América fez, até o momento, 21 jogos. Desses 21, até anotei aqui, 9 foram feitos no comando de Vaguinho Dias e nos outros jogos com o Roberto Fernandes. Dos 9 jogos que o Vaguinho Dias realizou à frente do América, foram 6 vitórias e 2 derrotas. Dessas 2 derrotas, as duas foi o clássico do ABC, sendo que uma delas foi pela Copa do Nordeste. Roberto, e aí se você for pegar a porcentagem, chega a aproximadamente 70% de aproveitamento. Por mais que você tenha tido aí mais jogos pelo estadual, e a gente sabe que o campeonato estadual deste ano está com um nível bem abaixo você tem do ABC e América. Roberto Fernandes, até o momento, ele tem 12 jogos. Desses 12 jogos, só conseguiu 3 vitórias, 2 derrotas
E o que está quebrando ele são esses 7 empates. Desses 7 empates, 3 pela Copa do Brasil. Ele tem um aproveitamento de aproximadamente 46%. Primeiro de todo modo, quando o Vaguinho Dias assumiu toda aquela coisa, porra, o time tá bem, tal, perdeu os 2 jogos pro PC, foi demitido. E aí ficou, e aí, quem vai trazer? Trouxeram o Roberto Fernandes. A torcida até que gostou. O Roberto Fernandes, todo mundo sabe que o Roberto Fernandes é ídolo do América. Mas alguns já começaram a dizer, não, tem que sair, não sei o quê. Eu queria que você fizesse uma análise, primeiramente, específica desses 2. É um ponto positivo, é um ponto negativo? Como que você faz o balanço do América até o momento? O Vaguinho Dias, ele tinha um bom aproveitamento, como você falou, 70%, e é um técnico que eu gostava do futebol dele. A questão é que clássico aqui pesa mais do que qualquer coisa. Perdeu o clássico no primeiro turno, né? Na época ainda na fase classificatória, e depois perdeu na Copa do Nordeste, o que até fez com que o América tivesse dificuldade de se classificar, como foi eliminado com uma rodada de antecedência. Mas a questão agora do Roberto Fernandes é que os empates acabam mascarando a campanha. Porque você falou, 3 empates na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, na primeira fase, o América empatou, passou por causa do regulamento. Na segunda fase, o América empatou, foi para os pênaltis, aí passou. E agora, esse terceiro empate é bom, porque você vem para jogar em Natal com uma vitória simples. Então acaba que por você passar com um campeonato muito importante que é a Copa do Brasil, ganhando, acho que já ganhou por volta de 3 milhões juntando todas as fases, acaba que vê aquilo ali como algo empolgante, algo bom para o América. Mas se você olhar toda a retrospectiva do América, o aproveitamento não é bom, porque o América ele acaba tendo aquela questão de jogar, fazer o gol e se retrancar. Fecha e sofre empate. Então o América está passando isso na maioria dos jogos. Isso não é bom, porque o América pode jogar para cima. O América, você falou, são 21 jogos, mas são 44 gols. Isso. O América faz muito gol e acaba sofrendo. Sofreu 22, se eu não me engano. Então o América acaba sofrendo muito gol também. Por quê? Porque acaba recuando quando faz os gols. O América não deveria fazer isso. Eu acho que o Roberto Fernandes ele tem um time bom. O ataque do América é muito bom. O Thiago Gorobó aí, o artilheiro do Brasil. Só que na hora que jogar com a defesa, na hora que está jogando por um jogo tão importante, acaba não pensando muito e querendo se retrair, se retrancar. Não precisa disso. O América tem time para ganhar e para ganhar com gols de diferença. Até na Copa do Nordeste mesmo, o América estava ganhando de 1-0 do Sport. Aquela vitória ali seria muito importante para o América, mas a América ficou com medo, se retrancou e no fim do jogo fez um pênalti ridículo e acabou sofrendo empate. Rapidinho aí, Leandro, colocar assim, por favor, para quem está assistindo a gente, colocar essa foto aí do novo contratado do América, que é o atacante Éder, né, que passou pelo ABC também, já treinou com a equipe e ele veio do Aimoré, né? Com a chegada do Éder, são 11 jogadores da linha de frente. Você tem o Thiago Gorobó, o Felipe Maia, o Adílio, o Alice Pernambucano, o Cezinha, o Tito, Augusto e Rogerinho, que chegaram também essa semana, o Felipe Augusto, o Rômulo e o Éder. Bom, opção para o ataque, o Roberto não é problema agora, né? Não era problema antes, essa que é a questão. Também tem isso aí, não era antes. Gols. O problema do América é que sofreu 22 gols em 21 jogos. Então eu vejo que não que a zaga do América seja ruim, mas se tinha algum problema nesse time, era na zaga e não no ataque. O América está contratando muitos jogadores, muitos jogadores do ataque. Eu não vejo essa necessidade. A gente tem que frisar que o Thiago Gorobó, como falei, artilheiro do Brasil, provavelmente não vai ficar muito tempo no América. Já tem time de Série A correndo atrás dele, como Fortaleza, né? Então acaba que o América tem que procurar opções. Mas será que essas opções precisam ser jogadores que já passaram por aqui, pelo futebol potiguar? Ele trouxe o Éder, que jogou no ABC ano passado, não jogou no rebaixamento, ele jogou no começo, né, até abril, até maio, não jogou o fim do campeonato. Trouxe também o Rogerinho, que jogou no passado a segunda divisão do campeonato potiguar com Força e Luz. Então vem trazendo jogadores daqui, jogadores que já são conhecidos do futebol potiguar, que não é algo que o América faz. Os times daqui geralmente contratam jogadores do futebol potiguar. Será que nesse momento de crise, nesse momento difícil dos times, não dava para dar uma olhada melhor nesse cenário, nesse mercado? Talvez, por exemplo, teve o Matutão no passado, não dava para dar uma olhada melhor nesses jogadores do interior? Muitos jogadores que têm um sonho de ser atleta, tem futebol, só que acaba não sendo visto pelas equipes. Então eu vejo que, aliás de ficar contratando jogadores que são rodados, jogadores que já passaram várias vezes por aqui, tem que olhar mais para a base, tem que olhar mais para
o futebol, aquele alternativo, o futebol de município, sempre tem grandes atletas, e se olhasse bem, dava para formar grandes atletas. É isso aí, André. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Metrô Esportivo. Você também, assim como outros membros da Universidade do Esporte, virão mais vezes. E assim, obrigado mesmo. Foi verdade, viu? Muito obrigado, Diego. E só para encerrar, eu queria falar que agora há pouquinho o Cruzeiro de Macaíba também decidiu suspender os treinamentos. É bom também a gente falar sobre o futebol feminino, né? Isso. E lembrando que o Cruzeiro de Macaíba está jogando a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, só jogou uma rodada e venceu o Sport de Recife. Então aí dá esse crédito, né? Dar esse crédito pro Cruzeiro de Macaíba, que é uma equipe que sempre luta muito pelo futebol feminino, e também a gente luta aí que o futebol feminino melhore bastante, tanto aqui no Rio Grande do Norte como também no Brasil, né? É isso aí, a gente até comentou também a vitória do Cruzeiro na segunda-feira. Pois bem, o Metrô Esportivo vai ficando por aqui, agradeço sua companhia, sua participação também, e antes de a gente encerrar de vez, vamos falar dos nossos parceiros aí rapidinho, começando pela Natalcor, que está há mais de 20 anos atuando no mercado. Então você pode encontrar pediatria, geriatria, enfim, uma diversidade de especialidades médicas lá no Natalcor. Aqui em Natal ela fica na Rodrigues Alves, 1115, tá ok? Tem também a Arena América, seja sócio Mecão, contribua para que a Casa do Futebol Potiguar, o novo templo do futebol potiguar, se organize de vez e seja mais moderno ainda. E também tem Pitu, a melhor cachaça do Brasil, Pitu, mania de brasileiro. É isso aí, amanhã a gente volta com mais Metrô Esportivo. Valeu!